Bom dia, pessoal. Estou aqui no segundo vídeo, tá? Já publiquei o primeiro vídeo, já até enviei o link para vocês. E no primeiro vídeo eu dei uma geral sobre cloud, né? Mostrei aqui que são vários pequenos computadores que formam um supercomputador que é a nuvem. Cada empresa fica com o seu pedacinho da nuvem, uma empresa não conversa com a outra, tá? E aqui eu vou mostrar um pouco do nosso ambiente. Não é o ambiente real, porque tem o nome dos nossos projetos, dos clientes, e a gente tem um acordo de confidencialidade de não falar quem são nossos clientes, então eu vou mostrar num outro ambiente, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui vamos supor que é o nosso ambiente, tá? Nós somos um quadradinho, esse quadradinho que você está vendo aqui na tela, tá? Dentro a gente tem infraestrutura em vários data centers que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então eu vou mostrar um quadradinho de um data center nosso aqui, ó. Então a gente tem aqui dentro do nosso quadradinho, do nosso painel de controle, a gente tem aqui um projeto AAA. Nesse projeto a gente precisou de um servidor web, um servidor de e-mail e um servidor Windows para fazer todo o projeto acontecer, tá? Nesse outro projeto nós precisamos de dois pequenos servidores Linux, tá? Num outro projeto aqui, CCC, precisei de apenas um servidor Linux, mas um servidor Linux um pouco maior, com mais capacidade de CPU, de HD, de memória, tá? Então a gente tem aqui os projetos CCC, DDD e EEE, são projetos similares com uma capacidade parecida de processamento, mas um projeto não conversa com o outro, tá? São servidores separados. E temos aqui projetos maiores, que é o projeto FFF e o projeto GGG, tá? Que são servidores ainda maiores. Quando a gente fecha um projeto de VoIP, a gente sempre pergunta quantas simultâneas a pessoa tem, tá? Quanto a empresa tem. Isso que vai determinar para a gente que tipo de servidor que ela vai precisar, tá? A gente pode colocar, por exemplo, que nem o projeto BBB aqui, um servidor com um banco de dados e painel de controle. No outro, um servidor só SIP, só para receber as chamadas. Esses dois servidores se conversam, tá? Porque toda chamada que chega ele tem que consultar o banco de dados, verificar qual é o cliente, qual é a rota e aí sai para a telecom, tá? E aqui é onde fica o painel de controle, onde o master, onde a revenda, onde o assinante acessam, tem os seus planos, as tarifas, fazem as suas configurações, checam extratos. Então a gente pode trabalhar com esse caso, tá? Que um servidor é responsável por banco de dados e pelo painel e o outro é responsável pelo SIP. A maioria dos nossos projetos são como esse CCC, DDD e EE. No único servidor ele faz tudo, tá? Então no único IP a gente tem servidor de e-mail, servidor de banco de dados, servidor web onde roda o painel, o Asterisk, que é o servidor de PBX, tá? Então num único servidor a gente tem tudo isso. Em projetos maiores a gente gosta de separar. Então, por exemplo, deixa um servidor para banco de dados, um outro para painel de controle, outros menores para SIP. A gente pode até deixar num data center o banco de dados e o painel, em outro data center um SIP, um outro data center outro SIP. Vou dar alguns nomes só para não ficar muito genérico. Então, nós podemos deixar na DigitalOcean, por exemplo, o banco de dados, o painel e um SIP. Podemos colocar na IBM apenas um SIP. Na Equinix, na Log, outro SIP. Por quê? Você vai usar cada um desses SIPs e se o SIP cair, você usa outro usando o mesmo banco de dados, sem ter que parar esse banco de dados, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns ambientes que nós temos, tá? Esse aqui é o painel de controle da DigitalOcean, que é uma empresa que fica nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem dois servidores rodando, tá? Eles têm essa configuração aqui. 512 MB de RAM e 20 GB de HD. Eu posso criar aqui, ó, rapidamente. Eu posso escolher qual é o sistema operacional que eu vou rodar. Posso escolher qual é o tamanho desse servidor, ó, que vai desde um de $5 até um de $640 por mês. Varia aqui a quantidade de RAM, de CPU,
de tráfego, tá? Eu posso colocar discos adicionais, posso escolher onde esses servidores vão estar fisicamente. Então, só em Nova York, por exemplo, eu tenho 3 áreas de disponibilidades. Em São Francisco eu tenho 2, em Amsterdã eu tenho 2. Então, eu escolho isso aqui e num clique eu coloco um servidor no ar, tá? A qualquer momento eu posso mandar editar o servidor e trocar, por exemplo, do plano de 5 para o plano de 40, conforme eu necessite mais poder de processamento. Posso baixar para o de 20, aumentar para o de 80, isso não é muito complicado de fazer. Posso criar imagens, tá? Então, por exemplo, eu estou com um projeto de uma plataforma VoIP e vou precisar de um outro igual. Então eu vou lá, mando clonar, só clicar aqui, ó, ao invés de eu instalar um desses sistemas operacionais, eu falo que eu quero tirar uma cópia de um servidor que já existe. Aí eu só entro lá pelo painel, troco os dados, né, do painel e já passo o acesso para o cliente, ativo uma plataforma na nuvem muito rapidamente. Esse aqui então da DigitalOcean. Aqui a gente tem um da IBM, mas antes de falar da IBM eu vou mostrar aqui o AWS da Amazon. Olha a quantidade de opções que nós temos, tá? Não é qualquer um que consegue mexer nisso, é bem complicado, tá? Olha só, a gente tem aqui a linha EC2, que são os computadores, tem aqui a parte de storage, banco de dados, rede. Então, assim, tem uma infinidade de ferramentas. Perto da simplicidade da DigitalOcean, que é basicamente escolher o que você quer e vamos lá, na AWS é bem complicado, inclusive o sistema de cobrança, tá? Eu vou colocar aqui, ó, AWS Calculator, para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai fazer um projeto envolvendo a AWS, a gente nunca sabe quanto ele vai ficar, tá? Porque não é um preço fechado, você vai pagar pelo uso. A primeira coisa que você tem que escolher é a zona de disponibilidade que você vai estar. Então aqui você pode estar nos Estados Unidos, a gente tem Virgínia, Oregon, Norte Califórnia, na Europa tem Irlanda, tem Frankfurt, então tem várias. No Brasil a gente tem aqui, ó, São Paulo, a gente tem uma zona de disponibilidade. Quando você vai criar uma máquina, ó, ele te pergunta aqui o nome da máquina que você quer e o tipo. Olha só, o tipo aqui você tem vários, se você vai rodar Windows, se você vai rodar Linux, tá? E o custo por hora vai depender do tamanho, da potência do seu servidor. Ó. Se for um servidor micro, fica $19 por mês, tá? Agora, você pode, um micro praticamente você não consegue fazer nada, é uma instância muito pequena, é para rodar um site, por exemplo, você não consegue rodar uma estrutura VoIP no micro. Vamos pegar aqui uma T2 Small. Ó. Uma T2 Small é o mínimo que você precisa para um projeto médio. Ó. Dá $158. Todos esses valores são em dólares. Tá? A Amazon você trabalha com preços em dólares. Então um servidor $158. Faz aí vezes 4 para já incluir o IOF, a variação cambial. Então vai dar em torno de uns R$500. O grande problema da Amazon não é nem a máquina em si, mas o custo do tráfego, porque eles te cobram tudo separado. Se você tem uma máquina e você precisa de um banco de dados, a quantidade de acessos que você faz do banco de dados é cobrado, tá? Não é igual na Wall ou na DigitalOcean, por exemplo, que você paga um valor fixo, você sabe quanto vai vir a conta no final do mês. Na Amazon, infelizmente, não é assim. Dependendo do acesso, isso varia. Então eu vou colocar aqui, ó, vou precisar de um HD, tá? Ele é do tipo SSD de 20 GB. Então, dependendo do que você for mudar aqui, ó, isso aqui vai impactar no seu projeto. A quantidade de IOAPS é a quantidade de acessos que você vai fazendo ao banco de dados. Conforme você muda isso, o seu preço lá em cima vai mudar. E pode mudar para muito mais caro. Eu vou colocar aqui, como vocês sabem, o VoIP ele usa muita banda, tá? Muita banda. Então eu vou colocar aqui valores aqui de tráfego só para a gente ter uma ideia de quanto vai ficar o nosso projeto. Então olha só, aqui 158 não mudou nada, tá? Vamos colocar aqui 1 tera. Olha lá, já dobrou. Você vai ter aí num projeto mais ou menos de 30 a 50 simultâneas, vai mais ou menos 1 tera e 200
por mês de tráfego. Então você vê, ó, de 158 dólares que ficaria só a máquina, já passou para 604 dólares por causa do tráfego. Você paga o tráfego e você paga o acesso a disco de forma separada. Tá? Então 605 dólares vai dar aí uns R$2.500 mais ou menos. Tá? Então fica muito cara essa brincadeira. Aqui a gente tem o painel da IBM SoftLayer, tá? A SoftLayer ele é um braço do grupo IBM. A IBM faz computadores, dá consultoria, faz software e tem a parte do data center, tá? Então aqui, ó, eu vou escolher aqui, ó, vou fazer um pedido de um dispositivo. Ele vai abrir aqui para mim, ó, como eu quero pagar. Então aqui eu vou pedir um nó público, tá? Um nó público e vou escolher o pagamento por hora para eu ter mais flexibilidade nesse projeto. Ele vai me abrir uma tela agora, tá abrindo, ó, onde eu vou escolher onde vai ficar esse servidor. Vai ficar no Brasil? Vai ficar no Texas? Vai ficar em Amsterdã? Ó, tá vendo? A primeira coisa que você faz vai ser escolher onde ele vai ficar. Eu vou escolher São Paulo, porque como estamos trabalhando com VoIP, a latência é uma coisa muito importante. Aí eu vou pegar aqui, ó, um servidor de 4 cores, tá? De 4 núcleos, com 4 GB de RAM. Vamos usar aqui a versão 7 do CentOS e vamos usar 100 GB de HD. Não vamos precisar de um segundo disco, nem terceiro. Isso aqui já está de bom tamanho para a gente. Vamos ver quanto ficou. Ó. Isso aqui vai sair em torno de 0,20 também é dólares, tá? Por hora. Deixa eu mudar aqui, eu vou colocar por mês para ficar mais fácil, para não ter que ficar convertendo a todo minuto, conforme a gente vá fazendo as alterações. Ele já fechou o meu login aqui, não acredito. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um refresh. Vamos lá então, dispositivo, nó público, mensal. Ok. Então aqui a gente tem, vamos escolher de novo São Paulo, tá? Vamos escolher aqui 4 cores, 4 GB de RAM, 107, 100 GB de HD. Aqui a gente já tem o valor que vai ficar mensal pra gente, ó, tá? 56,63. R$200 mensais para ter uma estrutura dentro da IBM é um valor bem legal. Porém, o que acontece? A IBM ela também te cobra pelo tráfego. E como eu disse, em VoIP o tráfego é uma coisa que a gente tem que considerar porque ele é bem elevado. Então deixa eu achar aqui onde a gente vai configurar quanto de tráfego a gente quer comprar. Ó. Se a gente tiver 1 tera de tráfego, já aumenta $70 no custo do projeto. Tá? Então você vai ver aqui, ó, que já aumentou para $126. Se a gente vai ter aqui, cadê? Tráfego. 5 GB, 5 teras, já passa para $577. $633 o custo do projeto. Opa, eu coloquei Tóquio aqui, tá errado. É São Paulo. Ele vai mudar o valor, ó, $800. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta porque no caso da nuvem, a máquina não é muito cara. O problema é o tráfego e é o uso dos recursos que você não paga de maneira fixa. Isso vai oscilar conforme o seu uso. Então $800 vai dar aí uns R$2.000 por mês, tá? Só de custo de infraestrutura. Vou mostrar aqui também o da Google, tá? Esse aqui é um modelinho deles. Você consegue também ativar os discos, as instâncias, você tem várias zonas de disponibilidade, mas o Google não tem infraestrutura no Brasil ainda. Tem várias zonas nos Estados Unidos, então é difícil da gente fazer projetos VoIP com ele, porque nos Estados Unidos a gente tem o problema da latência. Bom, esse foi o segundo vídeo, tá? Só queria dar uma geral do que a gente tem de soluções aí de nuvem, tá?
E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou entrar em uma das máquinas e olha só que bacana, a gente tem um painel onde a gente consegue acompanhar o uso da banda, uso de CPU, uso de disco, a gente consegue fazer um acesso direto aqui, ó, direto nesse servidor. Então ele vai abrir aqui um console para a gente consegue fazer o acesso direto nessa máquina, ó. E a gente consegue desligar e ligar essa máquina. No caso de uma máquina física travar, a gente tem que ligar ou abrir um chamado para o data center fazer isso. A gente pode fazer o resize, né, de trocar, como eu disse aqui, a potência do servidor muito rapidamente. A gente também consegue fazer backup, a gente consegue tirar snapshot. O snapshot é como se fosse uma foto naquele instante. Você tira uma foto daquele instante da sua máquina e aí se você tiver um problema você consegue voltar exatamente o ponto daquele momento. Então isso é muito bom pelo seguinte, em manutenções que a gente precisa fazer um upgrade de um software e a gente não sabe se vai dar certo. Então antes a gente faz esse snapshot, joga todas as rotinas que a gente tem que fazer e vê se funcionou. Se não funcionou, a gente volta para o momento antes do snapshot. Em máquinas físicas isso é muito complicado, praticamente impossível de ser feito. Então essa é mais uma vantagem da nuvem, a gente consegue fazer esses snapshots e dificilmente a gente vai perder o acesso às informações. Esse foi o segundo vídeo, vou gravar um terceiro ainda explicando como que a gente faz a plataforma hoje em dia e a minha proposta de que a gente vai fazer para aumentar a disponibilidade dela. Tudo bem? Então temos um primeiro falando da infraestrutura da cloud, esse segundo mostrando alguns tipos de painel e os recursos de cada um desses painéis e também falando um pouquinho de custo, e o terceiro como que isso se aplica no nosso dia a dia, tá bom? Falou, até mais!